Bom dia, bom dia! E vamos para mais um domingo. Depois eu conto para vocês aqui uma coincidência que tá acontecendo. Eu acho demais, gente, como é impressionante como tudo tá tão conectado, né? E aí eu vou contar aqui no final da live uma situação. E vocês, como é que estão? Vamos chegando. Ei, Vaguinho, tudo bom? Bem-vindo ao Café com Terapia, todo domingo aqui comigo, viu? Lid, bem-vinda. Mais um Café com Terapia. Tudo bem contigo, Lid? Vou esperar aí o pessoal chegar. Quem estiver chegando e quiser encaminhar essa live para pelo menos 5 amigos. Vamos lá? Hoje nossa live vai ser assim, para vocês alçarem voo, sabe? Quero ver quem que não vai sair daqui hoje voando. Vamos fazer exercício no final da live. Quero ajudar vocês a destravarem aí algumas questões, tá? Neila, bem-vinda. Essa live, gente, hoje é poderosa, viu? Ela traz muita força pra gente, esse tema que eu vou falar. E vocês vão ver o quanto é importante. Eu fico muito feliz, de verdade, assim, com quem, né, precisa e quer, né, busca esse desenvolvimento pessoal, esse autoconhecimento, poder estar aqui comigo, né, porque eu tô aqui de coração, assim. Ontem à noite eu fiquei escrevendo o que eu posso falar pro pessoal amanhã que vai fazer alguma diferença, sabe? E todo esse conhecimento, né, da filosofia sistêmica, do pensamento sistêmico, atrelado, né, à psicanálise e à psicologia junguiana, fazem muita diferença, né? E é aquilo que eu falo, são assuntos que a gente não aprende na escola, a gente não aprende na vida, a gente aprende quando a gente busca se desenvolver, né? Dificilmente você vai encontrar por aí alguém falando sobre isso. Ei, Cris, bem-vinda! E hoje a gente tem um tema muito importante. Semana passada, quem estava aqui, acho que a Neila estava, a Lid também, falamos sobre a vida, né? A nossa força da vida. E o que a gente faz com essa vida depois que a gente tem essa força? É disso que eu vou falar hoje, tá? Pessoal que estiver aí e puder apertar esse aviãozinho e encaminhar para pelo menos 5 pessoas. Vamos chamar mais gente? Eu vou encaminhar aqui também. Deixa eu ver quem tá aqui que vai gostar de participar. Que eu acho que precisa ouvir o que eu vou dizer hoje. Vou tirar meu celular do carregador porque ele está aquecendo e a tela fica escura. E aí eu começo a não enxergar direito os comentários. Então, bora lá? Estão com o cafezinho de vocês aí? Cadê a Paola? Não tô vendo Paola aí. Bom, quem puder mandar uma mensagem lá no grupo avisando que eu já tô começando, tá? Então vamos lá, gente. Semana passada a gente falou sobre a vida, né? O que é essa força da vida? Aonde está essa fonte da vida? E aí eu trouxe para vocês aqui sobre a mãe,
né? O como a gente romantiza a nossa relação com a nossa mãe, o como a gente espera, né, esse amor romântico idealizado dessa mãe. E aí eu trouxe aqui uma outra perspectiva do que é a mãe, né, como fonte da vida. Todos nós somos seres espirituais e todos nós temos um propósito aqui, né? A nossa mãe, o nosso pai, a gente. E que bom que a gente pode estar aqui e essa mãe pôde fazer o papel dela como nosso portal, vamos dizer assim, para que a gente chegasse aqui, certo? E aí tem algo importante, que a gente veio, nós chegamos, a nossa mãe disse sim para essa vida e a gente precisa continuar. E aí eu falei sobre o nosso primeiro sucesso, que é o nosso nascimento. Falei sobre o nosso segundo sucesso, que é como a gente consegue se manter em vida, né? E hoje eu quero trazer para vocês aqui o nosso terceiro sucesso. Por quê? Quantos aqui têm vida, têm propósito, mas não conseguem colocar isso no mundo? Quantos aqui sentem, né, esse desejo de realizar, essa vontade de viver, mas não consegue seguir, não tem força para realizar, não tem força para colocar, né, os seus desejos, os seus propósitos adiante, certo? E é onde a gente parou semana passada, tá? E aí é onde vai entrar o nosso terceiro sucesso. E qual é o nosso terceiro sucesso, gente? O nosso terceiro sucesso é quando nós temos permissão. Anotem isso. É quando nós temos permissão de ir em direção ao nosso Pai. Porque sem esse homem, a nossa vida também não seria possível. Então, o nosso primeiro sucesso é o nosso nascimento. O nosso segundo sucesso é a gente se manter vivo. E o nosso terceiro sucesso é quando a gente tomou essa mãe, é quando a gente conseguiu se nutrir e se manter ali. E aí depois a mãe faz o quê? Entrega e apresenta esse filho ao pai. E esse é o maior presente que uma mãe pode dar para um filho depois da própria vida. É encaminhar esse filho para o pai. Tá? Por quê? Deixa eu trazer aqui uma imagem para vocês. Pensem o seguinte: nós somos metade nosso pai e metade nossa mãe. Um filho só se sente inteiro quando ele pode ser a mãe e o pai ao mesmo tempo dentro dele. Entende? Quando ele exclui uma parte dele, vamos dizer, quando o filho exclui o pai, ele se sente incompleto, porque ele fica só como se fosse a permissão, como se ele tivesse a metade disponível. E o contrário é a mesma coisa. Quando esse filho toma só o pai e não toma a mãe, ele também vai se sentir a metade. A questão é, se a mãe representa a vida, porque foi ela que nos nutriu, ela que nos colocou no mundo, a gente só consegue se direcionar em direção ao pai quando a gente toma a vida. Anotem essa frase: primeiro a vida, depois o mundo. Esse filho só pode ser apresentado ao mundo depois que ele nasceu. Então primeiro a gente toma a nossa mãe e a gente se reconhece nela. Depois a gente vai tomar a segunda parte nossa, que é a nossa parte, que é a parte do pai. E a gente só consegue fazer esse movimento com leveza quando a mãe dá essa permissão. E aí eu vou trazer aqui pro dia a dia o que acontece. Um casal de homens e mulheres muito comuns tiveram um filho, certo?
Se essa relação deu certo, se essa relação como homem e mulher foi próspera, a gente não sabe, né? Vamos dizer que não. Essa mãe teve esse filho. E o que ela vai fazer? Normalmente, geralmente, ela vai negar esse pai, porque esse pai não foi um bom homem para ela. Um bom marido, um bom namorado, um bom parceiro, percebe? Só que aí é o seguinte, esse filho só pôde existir porque esse homem existe. Gente, eu atendo pessoas e às vezes participando de workshops, de vivências, pessoas que às vezes você pergunta assim, mas e seu pai? Eu não tenho. Como não tem, meu amor? Não existe um filho ainda nesse mundo sem uma mulher e sem um homem. A gente precisa de um óvulo e de um espermatozoide. Resumindo, é isso. Então esse filho tem pai. Não tem como não, entende? Uma vez eu fiz uma constelação e a mulher falou da falta de força que ela sentia. Sempre muito cansada, ela fazia as coisas, mas sempre tudo muito arrastado. E que no fundo era quase que como se ela tivesse viva, mas sem força, sem uma estrutura, sabe? E aí a gente foi fazer a constelação com bonecos dela online. E aí a primeira coisa que eu perguntei, a mãe. E aí eu perguntei, e seu pai? Mas eu não tenho pai. Como assim você não tem pai? O meu pai se separou da minha mãe quando minha mãe estava grávida e eu nunca soube dele, minha mãe também nunca falou, eu nunca perguntei. Então eu cresci com a minha mãe, com a minha avó e nunca passou pela minha cabeça sobre ele. Eu falei, mas você já parou pra pensar que você tem pai? Você pode não conhecer, ele pode ser ausente, mas pai você tem. Gente, vocês não têm ideia de como mudou a expressão dela na hora. Porque ela virou pra mim e falou assim, nossa, eu nunca parei pra pensar dessa forma. Não é que eu não tenha pai, é que eu não conheço, ou ele é ausente, mas pai eu tenho. Falei, pois é. E aí na hora ela caiu no choro, quando ela se deu conta. Então percebem? É interessante, porque lá na primeira live eu falei sobre a nossa personalidade, como a gente cria as imagens internas, né? Essa filha cresceu com a mãe dizendo que ela não tem pai, que o pai sumiu, que ela não precisava de pai. Ela internalizou aquilo e foi contando pra ela mesma que ela não tinha pai, que ela não precisava de pai. Só que qual é o movimento natural da nossa alma, gente? Qual é o movimento natural interno? É que a gente tem. Até porque metade das nossas células, gente, metade do nosso corpo é esse homem. Entende? Então, assim, quando a gente nega esse homem, a gente tá negando a nós mesmos, pelo menos uma parte. E aí eu comecei a fazer a live aqui, e aí eu falei lá no início da live, gente, tá acontecendo aqui uma coincidência muito engraçada. Eu não acredito em coincidência, eu acredito que tudo é energia, tudo é vibração. E a gente vibra em determinadas sintonias e essas sintonias elas vão se conectando. O meu pai é uma pessoa assim, muito, muito desligado. Desligado assim, né? Vive lá na vida dele, no mundo dele, e a gente se fala a cada 2-3 meses. Até falei com ele agora, semana retrasada, que eu fui a Petrópolis e acabei subindo pra ver a família, passei na casa dele, peguei ele, levei ele pra Petrópolis. Mas é difícil ele me mandar mensagem. Às vezes quando eu quero saber dele, eu mando, né? E aí, pai, tá tudo bem? Não sei o quê. Gente, 2-3 minutos antes de começar a live, meu celular começou a chover mensagem do meu pai. Eu tirei print da tela do celular, que eu quero mostrar pra vocês depois. Como é interessante, quando a gente pensa, eu sintonizei na energia do meu pai, né, pra fazer essa live. Meditei sobre ele, né, porque assim, pra poder ensinar, pra poder falar pra vocês, eu não posso estar nos meus pontos cegos, que eu costumo falar. Como é que eu vou ensinar algo que eu não tô vendo em mim, né? Então eu sentei, meditei, visualizei, olhei pra ele, as questões que eu tenho em relação a ele, de novo, reverenciei, soltei, né, não sei o que, blá, 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 e começou a entrar a mensagem dele, eu achei tão engraçado aquilo. Eu falei, gente, eu vou tirar um print e depois eu vou botar lá no grupo pra vocês verem.
como a gente está conectado, né? Então, assim, metade das minhas células, metade do meu corpo, metade de quem eu sou, metade das minhas heranças, aquilo que eu herdo emocionalmente, as minhas capacidades, vamos dizer assim, né, de solução. Porque pensa assim, toda uma ancestralidade lá do meu pai, falando, né, do pai, tem situações de guerra, de amor, desamores, de conflitos, de perdas, de um monte de coisa, né? Mas também tem a solução para muita coisa. Então, assim, as nossas células, né, a gente herda, gente. E a epigenética já fala sobre isso. Isso já é ciência. A gente não herda só característica física, a gente herda emoções, a gente herda habilidades, né? Então, assim, a gente herda também as soluções para os problemas, as capacidades, as ferramentas que a gente precisa, certo? E quando eu nego essa parte, é como se eu me desconectasse disso, energeticamente falando. Então toda essa força que o masculino tem de avançar, não é à toa, gente, que são os homens que vão pra guerra. Por conta da força, da capacidade. Percebem? Esses dias eu vi um vídeo sobre... um vídeo assim, meio polêmico, mas o vídeo mostrava várias profissões de coisas que evoluem a nossa sociedade, né, em termos de construções, profissões pesadas, que estão só os homens, ó, exercendo, fazendo, entende? E quando eu digo pesado, pesado mesmo, pesado no sentido literal, né, das máquinas, os prédios sendo erguidos, né, coisas assim monstruosas, e os homens lá, executando. Ou seja, nós temos em nós essa capacidade de realizar, de fazer, de agir, de força. Agora, quando a gente se desconecta dessa nossa metade, a gente vai se desconectar dessa força. Entende? E aí, aonde é que mora o segredo, gente? Onde é que tá o segredo? Quando que a gente se desconecta desse pai? Quando a gente se conecta à dor da nossa mãe. Quando a mãe não dá essa permissão ao filho, no sentido de, porque seu pai não vale nada, porque seu pai foi isso, seu pai nos abandonou. E aí mistura a relação do que eles tiveram de casal com a relação daquele homem que gerou uma vida. Entende? Claro que é importante e assim, não tem como diferenciar quando o pai tá presente na criação desse filho, né? Eu coloquei um vídeo anteontem, que foi até a Fê que me mandou. Eu tinha salvo aquele vídeo, falei, vou postar ele depois, e aí acabei esquecendo. E aí ela me mandou, eu falei, meu Deus, esse vídeo é incrível, tem tudo a ver com a live, vou postar. Que é o quê? Uma menininha, acho que é kitesurf o nome daquele esporte, e a mãe tá ali, vai filha, você consegue, solta a corda, não sei o que, e ela surfando ali, segurando a corda, não sei o que e tal, blá, blá, blá. Na hora que o pai fala assim, filha, pode soltar, o papai tá com você, ela soltou a corda. Eu fiquei arrepiada agora, lembrando da imagem. Por quê? Porque é isso, ela se conecta com a capacidade que ela tem interna. E quando o pai tá ali presente, é mais fácil do filho se conectar, né? Mas é claro que muitas vezes o pai está presente, mas internamente a mãe tem um julgamento em relação àquele pai. E como a gente está falando de energia e inconsciente o tempo todo, como eu disse para vocês aqui, eu estou conectada ao meu pai hoje, meu pai está me mandando mensagem. Esse filho, essa filha está conectada à dor dessa mãe, percebem? E não se sente na permissão de ir em direção a esse pai, de tomar esse pai. Entende? Então o que acontece internamente? Se eu for em direção ao meu pai, se eu amar o meu pai, se eu tomar o meu pai, eu vou perder o amor da minha mãe. Lembra que eu falei? Primeiro a vida, depois o mundo. Primeiro a mãe, depois o pai. O filho, quando ele não se sente na permissão de ir em direção ao pai, ele não vai. Sabe o que ele faz? Ele reprime o amor.
e o que ele sente pelo pai e a conexão que ele sente pelo pai, muitas vezes é velado isso para não magoar a mãe. Quantas situações a gente não conhece assim? Não é verdade? Quantas situações, quantas famílias, quantos filhos a gente não percebe que acontece isso? O filho passa a enxergar, né? O filho ou a filha passa a enxergar esse pai com os olhos de dor e de julgamento da mãe, para pertencer à mãe. Porque a mãe, gente, é o maior vínculo que a gente tem. Essa mãe gerou a gente na barriga durante 9 meses. Ela teve um sacrifício muito forte. Então é uma conexão muito forte. Se a mãe não demonstra que esse filho pode ir em direção ao pai, esse filho não vai, ele se sente culpa. Ele não permite. E se ele faz, ele tenta fazer de forma velada, que também vai trazer desequilíbrios. Eu conheço de atendimentos, claro, né? Filhos que, na separação dos pais, teve briga entre o casal, o filho precisava ir rever o pai escondido, porque a mãe ficava chateada, porque o pai já tinha outra mulher. E isso acontece muito. Percebe? Então, assim, a gente precisa aprender a enxergar o nosso pai e a nossa mãe como pai e mãe, e não como um casal. É aquela frase assim: papai, mamãe, o que aconteceu entre vocês como casal, eu deixo com vocês. A gente não pode misturar o que é ser um homem e uma mulher como casal com quem é o nosso pai e a nossa mãe. Porque como pai e como mãe, eles foram perfeitos, do jeito deles. Porque o essencial eles conseguiram, que é a vida. Lembra que eu falei isso na última live? Cuidar, criar, outras pessoas poderiam ter feito. Então, como pai e mãe, gerador dessa vida, essa mãe e esse pai foram perfeitos. Tá? Tomar essa força, essa potência do pai e da mãe, reconhecer isso na gente, reconhecer que nós somos metade um, metade outro. Já perceberam como quando a gente tenta ser diferente e excluir, eu não quero ser igual a minha mãe, eu não vou ser igual ao meu pai, mas a gente faz igual? Claro! Mas a gente faz. Porque a gente não tem como fugir, né, da nossa genética, do nosso DNA, da nossa epigenética, que somos eles. Quando a gente exclui e fala, não sou igual, você está dizendo, eu não quero ser isso aí. E aí você está negando você mesma. Como é que a gente evolui? Quando a gente reconhece. Se os pais têm qualidades, né, que você desaprova, você reconhece isso em você também. Você reconhece e fala, eu tenho isso também, eu também sou assim, eu também ajo assim em determinados momentos, eu também faço isso. Eu também estou reproduzindo isso. E aí, quando você reconhece, você pode fazer diferente. Agora, se você nega, você não vê que você tem aquilo, como é que você vai mudar? Porque negação, gente, não é mudança. Mudança é quando a gente reconhece e lapida, entendeu? Faz sentido, gente, que eu tô falando aqui, que eu tô falando um monte de coisa. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Dá um oi aí quem tá aí. Então, gente, vamos lá. Depois a gente vai, no final, a gente vai fazer um exercício. Eu vou ajudar vocês a olharem e se reconectarem. Ah, cara, mas eu já estou conectada. Será? A gente sempre tem algumas coisas que a gente fala, não quero isso aqui, né? Então, assim, o tomar pai e mãe é todo dia. Todo dia um pouquinho. Todo dia, todo dia. Hellinger morreu com 93 anos, né? Um pouco antes dele escrever o último livro dele, ele constelou a mãe dele de novo. A relação com a mãe dele.
Entendeu? Por quê? Todo dia, gente. Tem coisas que passam, tem coisas que ficam. E quanto mais a gente se desconecta dessa fonte, mais a gente se desconecta de nós mesmos, da força. Lembra que o nosso pai não é só sobre o nosso pai, é toda uma ancestralidade, toda uma história, tudo aquilo que ele traz. Ele e todos que vieram antes dele. Você se desconecta dessa capacidade, dessas forças. Entende? Então é sobre isso, tá? E aí é muito interessante porque, vamos lá, agora eu vou trazer uma questão aqui interessante pra vocês. O que acontece? A mãe, ela tem um cuidado diferente do cuidado do pai. Porque a mãe, ela já começa na barriga. Então ela tem uma proteção diferente ali em relação àquele filho. O cuidado dela é limitado. Entende? A proteção dela, né? Ela só consegue ir até um determinado momento, um determinado lugar, vamos dizer assim. Que eu costumo falar que é um lugar seguro. Que é tão interessante, porque assim, eu vejo meu filho, né? Quando ele tá aqui em casa. Aqui eu percebo que ele busca um conforto e uma segurança. Um colo. Né? Então assim, mãe, poxa, eu tô com vontade de comer tal coisa, você faz pra mim? Mãe, essa minha blusa aqui tá com uma mancha, não sei o que, você pode lavar ela pra mim? Percebe? E em muitos momentos eu dou esse acolhimento, eu dou esse colo que ele tá buscando. Em outros eu falo, não, filho, agora tá na hora de você resolver. Mas pra mãe é muito mais difícil, gente. A mãe mima. Né? A gente se preocupa, né? Então, é uma preocupação diferente da preocupação do pai. É aquela história, né? Você leva o filho no parquinho. É muito diferente como a mãe lida com aquela criança no parquinho e como o pai lida com aquela criança no parquinho. A mãe vai ficar ali preocupada da criança tirar o sapato, da formiga morder o pé, de cortar o pé, de escorregar num lugar muito alto, de cair, de se machucar, de ralar o joelho. A gente não quer ver o filho machucado. Não é verdade? Não é assim que a gente age? A gente vai, mas a gente vai com medo. O pai não. O pai deixa tirar o sapato, deixa a formiga morder. Se ralar o joelho, depois a gente passa um remedinho, tá tudo bem, ralar o joelho. Tem que aprender, não é assim? Que é um pouco a história do vídeo lá, da menininha, né? E é muito interessante, porque eu me lembro muito, né, essa imagem na minha cabeça do meu pai, né, do pai do Gabriel. O pai do Gabriel que ensinou ele a andar de bicicleta, eu não tive coragem. Porque eu não conseguia soltar a bicicleta. Eu corria com o Gabriel com a bicicleta, eu não tinha coragem de soltar, porque se eu soltasse ele caía e eu não queria que ele caísse. Entende? Quem ensinou o Gabriel a andar de bicicleta? O pai dele. Eu não tive essa força, né? E quando o Gabriel, ano passado, me pediu uma bicicleta, eu fui a primeira a falar que não. Por quê? Ele queria ir pra escola de bicicleta. Só que assim, gente, daqui à escola dele, é que a gente mora muito perto, né? Eu e o pai dele. Então, assim, dá mais ou menos uns 7 quilômetros de bicicleta. Só que o Gabriel queria uma bicicleta, não só uma bicicleta, mas ele queria uma bicicleta elétrica. Que anda a 30 km por hora. E eu falei, não, Deus me livre, meu Deus, meu filho, que perigo, no meio da rua, não vai, é um absurdo, não sei o quê. O pai dele virou pra mim e falou assim, Carol, o Gabriel já pega essas bicicletas do Itaú e já anda pra tudo quanto é lado, não vai fazer diferença. Só tem que conversar com ele, explicar pra ele dos perigos e ele precisa se responsabilizar também. E aí eu fui, comprei a bicicleta, a primeira bicicleta dele. Gente, impressionante como meu filho amadureceu depois disso, porque isso deu uma independência dele. Antes era quem vai levar, quem vai buscar na escola, né? Aí bota transporte pra levar, pra buscar. Gabriel já chegou, Gabriel vai pra onde? Agora ele pega a bicicleta, vai pra praia com os amigos e vai não sei o quê. Então assim, trouxe uma liberdade, ou seja, levou ele pro mundo, sabe?
Mas quem fez isso? O pai, porque se dependesse de mim, ele não teria ganho bicicleta. Mas o pai falou, Carol, confia no seu filho. Eu falei, mas eu confio, mas eu tenho medo dele se machucar, de acontecer alguma coisa, as pessoas são meio doidas. Ele falou, mas o mundo é assim, ele precisa aprender a viver no mundo. Então, pra mim, essa imagem, ela é muito representativa, entende? Eu agradeço demais o pai dele por isso, porque eu não teria essa capacidade. E quando eu decidi sobre o Gabriel ir morar com o pai dele, eu deixei, né, assim, com o coração, né, tipo assim, apertado. E foi uma decisão difícil, assim, mas era o que dava naquele momento, que era a pandemia. Pensando sobre isso, meu filho precisa crescer. E aí eu sempre conto essa história, né, muito engraçado. O Gabriel devia ter 13 anos, mais ou menos. Acho que foi por aí, né? Ele tá com 17, tem 4 anos, já mais ou menos. E aí, o que aconteceu? Era assim, antigamente, eu levava o Gabriel ia de van pra escola. Aí, o que eu fazia? Eu botava o Gabriel na van, eu preparava o café da manhã, eu preparava a lancheira, a mochila, passava a blusa da escola. E aí eu descobri, quando ele foi morar com o pai dele não fazia nada disso pra ele, não. Ele preparava o lanche, ele preparava a mochila da escola, ele mesmo arrumava o uniforme dele e ia pra escola. E eu falava assim, Gustavo, mas você não leva ele lá embaixo na van pra ver se é a van mesmo? Vai que ele entra na van errada e o nego rouba ele. Aí ele, Caroline, tá na hora do Gabriel aprender alguma coisa, né? E é isso. É sobre isso, entende? Carol, mas eu não tenho pai presente. Então, talvez seja importante, né? Primeiro, você olhar pra esse filho, né? E eu tô falando de filho aqui, mas serve pra vocês também como filhas, tá? Olhar pra esse filho e reconhecer o pai dele nele. Vocês olharem pra vocês e reconhecerem que metade de vocês é o pai de vocês. Não tem como negar. Esse é um passo importante. E caso vocês tenham filhos e não tenham o pai presente, primeiro, entenda por que esse pai não está presente. Porque quando a mãe nega esse homem como pai dos filhos, eles se afastam. Esse é um ponto. Quando a mãe nega esse homem, ele se afasta. Porque é difícil para ele também. Ele é julgado como péssimo marido, porque por lá fez as coisas que talvez não deviam. E aí se mistura como pai também. Não estou dizendo que é todos os casos assim. Tem pais que podem não se responsabilizar, e é verdade. Né? Mas reconhecer internamente que esse filho só existe no mundo e você tem esse filho hoje porque esse homem existiu. Então conseguir olhar com esse amor, que não é o amor romântico, é o amor da vida que eu falo, e conseguir olhar para esse filho e falar, caramba, que bom que você tá aqui, que bom que esse homem existiu na minha vida, para que esse filho pudesse estar aqui comigo hoje, para que eu pudesse ser mãe. Percebe que é diferente? E no caso da ausência, quando... Aí agora é uma coisa importante, gente. Quando a mãe reconhece e aceita esse homem como pai do filho dela, esse filho se sente em paz. E não é uma questão de só ter a pessoa presente. Lembra que a força está dentro de nós também. Ou seja, é quase que como quando a mãe dá permissão, esse filho pode se conectar com essa força que ele estava excluindo por amor a ela. Ele conecta com essa força. É uma força espiritual, vamos dizer assim. Tá? Carol, e quanto eu, né? O pai a Lid tá falando aqui, o pai do meu ex-namorado é falecido. A mãe dele sempre fez tudo por ele e sinto que ele ficou muito inseguro de agir na vida. Sim, um pai ausente. E talvez a gente não sabe o que aconteceu e a gente não sabe como que essa mulher olha para esse homem como pai desse filho. Né? Porque ele, Lid, pode se conectar a essa força do pai, independente desse pai ser presente, independente da mãe proteger.
Porque quando ele está conectado com a força do pai, ele também coloca limites na mãe. Tá? E aí, aproveitando esse gancho da Lid, algo importante, vamos lá. Como é que a gente representa isso, né? Essas duas forças. A mãe traz o conforto e a segurança, o colo, o aconchego, né? A nutrição. A mãe faz isso, né? Quando o filho tá com problema, ele liga pra mãe. Não é pra mãe? Porque a mãe dá esse conforto, esse colo. Ok? Porém, um filho quando cresce, quando ele está no universo ainda da mãe apenas, ele vai sempre buscar nas ações dele. Agora peguem esse gancho, gente. Peguem esse gancho aqui, essa chave. Um filho, quando não está conectado com o pai, e tá aqui meu pai me mandando mensagem. Quando um filho não está conectado com o pai internamente, na força desse homem, o que vai acontecer? Ele está na esfera do feminino. É como se fosse assim. Ele ficou na esfera da mãe, ele não teve a permissão de ir para a esfera do masculino, ou seja, ele não tomou a parte dele do masculino, da força, e ele vai ficar na força do feminino. O que vai acontecer? Sempre que ele for agir, ele vai agir buscando segurança. Então, filho, nós aqui, quando temos um projeto, quando precisamos decidir sobre alguma coisa, quando precisamos caminhar no mundo, a gente só consegue caminhar quando você sente que é um lugar seguro. Entende? Só consigo caminhar quando é seguro pra mim. Faz sentido o que eu tô falando? A pessoa fica buscando, na hora de tomar uma decisão, na hora de agir, na hora de resolver coisas, ter certeza absoluta do que está se fazendo, ter certeza do resultado que ela vai colher com aquela decisão dela. Por quê? Porque tá na esfera da segurança. Tá na esfera da mãe ainda. Não foi pro mundo. Não foi pra energia do pai. A energia do pai faz o quê? Não vai se buscar mais segurança na hora de agir. Porque, gente, vamos lá. Pensem aqui comigo. Quando você busca segurança, você busca o que é conhecido, aquilo que você já tem certeza. Como é que você vai evoluir dentro de algo que você já sabe? Refletem aqui comigo o que eu tô dizendo. Você já tem consciência, você já sabe sobre uma decisão que você vai tomar. Como que você vai chamar isso de evolução? Se você já sabe, é conhecido. Percebe? Tá dentro de um limite. Tá dentro de um limite. Quando buscamos algo novo, quando precisamos de algo diferente, quando a gente precisa sair de uma esfera conhecida, a gente precisa agir fora desse conforto. E aí é por isso que eu falo, não é segurança que a gente precisa para agir, é coragem. Coragem de correr riscos. Lembra da criança no parquinho? Lembra lá do videozinho que eu postei ontem no Instagram? Da menina soltando a corda? Você acha que ela estava segura ali? Ou ela teve a força da coragem de soltar aquela corda? Porque ela podia cair, como ela caiu no final. Certo? E aí tem uma coisa muito interessante que essa força do pai dá pra gente, que é eu vou agir fora do conforto, da zona conhecida, da segurança. E não quer dizer que eu vou arriscar e que vai dar certo de primeira. Porque a força do pai, ele traz pra gente o quê? A relação de tempo. Traz pra gente o quê? A relação
sobre o que é realidade. O filho que fica no mundo da fantasia, idealizando coisas irreais, sabe? Aquelas pessoas que querem coisas imediatas, que já pensa num projeto e já acha que amanhã aquilo já tá estourando, e aí esquece que existe um processo para que as coisas aconteçam. Percebem? Entendem isso? Então, entender que existe esse processo e que é no risco que você cai, que você levanta, que você cai, que você levanta, que você cai, que você levanta e você constrói alguma coisa. Você ficar ali pensando, analisando em volta para agir naquilo que você tem total segurança, você não vai construir nada. Porque você só vai construir algo quando você tá fora desse lugar. Essa zona segura, ela é limitada. Tem uma hora que a gente precisa sair dela para algo mais, pro mais. E aí é no risco. E o risco é cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar e construir. É a experimentação. A criança que vai aprender a andar de bicicleta, ela não vai sentar. A mãe acha que ela vai sentar na bicicleta e vai sair andando, porque ela não quer que o filho caia. Mas o pai sabe que ela vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar, e uma hora ela vai conseguir andar. Não é assim? Tá chegando aí pra vocês a mensagem, gente? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Fale aqui pra mim. Contem aqui. Mãe representa segurança. O pai vai representar o quê? A coragem. Vamos imaginar assim, você tem um projeto. E esse projeto tá só no mundo da imaginação. Você não consegue agir com ele, botar ele pra frente, porque você tem medo do que vai acontecer. E aí você fica esperando o momento certo, o tempo certo, o jeito certo, buscando pequenos detalhes, porque você quer fazer quando você acha que aquilo, dentro do mundo ideal, do mundo da fantasia, de que agora é o momento, agora ele está perfeito, agora é o momento certo, agora ele vai acontecer. E aí você tira do papel, você resolve fazer e não acontece nada. Não sai do jeito que você gostaria. E aí você desanima. Porque ficou no mundo do ideal, da idealização. Entende? E aí como que a gente pode fazer diferente disso? Você tem um projeto, você bota ele no mundo, você experimenta, aprende com aquilo, traz o projeto pra você de novo, reavalia, melhora, bota no mundo de novo, aprende com os problemas, traz de volta pra você, reavalia, bota no mundo, entende? Nos riscos. É muito interessante porque como é mais fácil, né, pro homem arriscar. E como a gente aprende com eles, né? E as referências dos homens à nossa volta é importante, né? O nosso marido, quem tem o pai presente, tios, né? E é muito interessante, assim, por exemplo, meu marido foi agora pro Malawi, né? E ele quis fazer alguns investimentos antes de ir pra lá e tal, sem saber se ia dar certo. E eu pensava assim, meu amor, não sei o que, eu vou resolver isso, vou investir nisso, porque eu acho que vai dar e tal. E aí negou um outro projeto, contando com esse, e assim, tudo muito... E eu falei, meu Deus, como você é corajoso. Ele falou assim, cara, coragem é comigo mesmo, porque é o que temos. E foi, fez como ele imaginava, mas assim, correndo vários riscos, entendeu?
Ele nem ficou no lugar do confortável, da idealização. Ele foi. Eu falo, gente, como eu aprendo com você sobre correr riscos. Porque é isso, ele não pensa, ele vai, ele só vai, ele vai. Mas assim, é tudo meio... São os riscos meio calculados, sabe? Assim, é interessante pensar dessa forma, né? Então pense assim, tem projetos? Avancem com eles. Caiam quantas vezes for necessário para aprender sobre aquele projeto, né? Sobre aquela decisão, sobre aquela escolha. Entende? Poxa, tem lá uma decisão muito assim, por exemplo, gente que quer fazer transição de carreira. Não sabe se solta o seguro para o inseguro. É claro que a gente precisa avaliar riscos, né? Mas assim, você soltar o seguro e se jogar em direção ao desconhecido, pode não dar certo aqui, nesse primeiro momento, mas isso vai te abrir possibilidades para outras coisas. Porque se isso aqui não der certo, você vai tentar se mover de outro jeito e você vai tentar e blá, e aí por aí vai, você vai caminhando. Percebe? Ou você fica aqui. Tem gente que prefere ficar na segurança e tá tudo bem. Tá confortável ali. Tá bom. Agora, as pessoas que querem colocar coisas no mundo, que querem caminhar, que querem explorar, que querem, mas ficam presas nesse lugar aqui, aí precisam reavaliar. Lembrem disso. Não é de segurança que você precisa. É coragem. É o correr riscos. Lembra da criança que vai cair de bicicleta várias vezes até aprender e sair pedalando? Aquilo que você vai decidir fazer pode dar errado de primeira, de segunda, de terceira, mas você precisa lembrar que você vai tropeçar. Não existe o ideal do perfeito. Esse perfeito tá na nossa cabeça infantil, na nossa postura infantil. Do ideal, da idealização. O pai, a força desse masculino é quem traz a gente para a realidade do que é possível, da construção, do passo de cada vez. Entende? Ah, mas não está acontecendo. Será que não? Ou será que você que está tentando atropelar os processos? Será que não está mesmo acontecendo? As coisas têm um tempo. É igual você botar lá uma sementinha e querer que no dia seguinte a planta esteja dando frutos. Não existe. A natureza, ela mostra pra gente esse ciclo e o tempo das coisas o tempo todo. Por que a gente quer fazer diferente? A natureza tá aí mostrando pra gente o tempo todo. E não tem jeito. O Gabriel, há uns 3, 4 anos, me deu uma planta, uma begônia, aquela que tem as folhinhas todas pintadinhas de branco. Não sei o que aconteceu, que a planta começou a morrer. E aí eu fiquei super chateada, porque eu adoro ela, mas é porque eu acho que tá muito calor. E apesar de eu regar, tá muito quente aqui no Rio. O que eu fiz? Eu fui, tinha uma pontinha do galinho dela que tava verdinho ainda. Cortei e li que era só botar na água que podia brotar. Eu tô ali todo dia olhando pra ver se tá nascendo raiz. Mas não vai nascer de um dia pro outro, eu preciso esperar. Eu preciso esperar e a gente precisa ter essa consciência. O nosso próprio nascimento não foi de um dia pro outro. A gente precisa esperar. E continuar fazendo para colher. Sair da idealização. A verdade é que nós, mães, mulheres, a gente deixa os filhos num lugar muito confortável. Onde o filho fica no mundo da imaginação e da idealização, num lugar infantil. Porque é confortável, é seguro. Esses dias eu ouvi uma frase muito boa, que dizia assim: a boa mãe é aquela que se torna desnecessária. Ou seja, o filho cresce e ele não pode mais esperar de você. Você tem que ir tirando e fazendo a sua casa, ficar desconfortável pro seu filho, porque senão ele vai estar sempre querendo estar aí, é mais fácil. Entende? Freud já dizia sobre a castração, né? Quem faz a castração é o pai. O que é a castração para psicanálise? A criança nasce, tá ali no colinho da mamãe.
Chega uma hora e a mãe não quer entregar pro pai. Ah, tadinho, vai botar a neném pra dormir, vai deixar a neném chorando, vai deixar a neném cair no chão, ralar o joelho. A mamãe aqui, chega uma hora que o pai precisa tirar esse filho dessa mãe. A forma como esse filho interpreta esse corte com a mãe, que ele começa a entender que ele não é a mãe, que ele é um indivíduo, é o que podem gerar várias questões. Porque é a forma como essa conexão, essa, entre aspas, desconexão com a mãe acontece. Entende? Então o pai precisa fazer esse movimento de tirar o filhinho ali e falar: filhinho, vem com o papai. Vem cá que eu vou te ensinar tal coisa. Entende? Quando o filho é menino, o ideal é que esse pai siga com esse filho. Quando é uma menina, depois de um certo tempo, essa filha precisa voltar para essa mãe, para o universo do feminino. Que é o quê? É o universo mais do acolhimento, para a gente continuar, poder ter os dois lados, vamos dizer assim. Né? A gente aprende a agir, mas a gente precisa aprender o nosso momento de cuidado, de autocuidado, de descanso, porque a gente não funciona sob pressão. A gente não funciona só fazendo, realizando, fazendo. A gente gosta de nutrir. A gente gosta de se revir. E é importante esse momento também pra gente. Faz sentido, gente? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Alguém tem alguma pergunta? Eu anotei uma frase aqui, ó. Com a mãe, nós aprendemos a olhar para o nosso potencial, né? A nossa potência, que é o nosso servir, as nossas habilidades. A gente aprende a olhar para isso, porque a sensibilidade, mas de nada adianta a sensibilidade, a criatividade, o saber fazer se você não executa. E aí com a mãe, aprendemos a olhar para o nosso potencial. Com o pai, aprendemos a olhar para o mundo. Ou seja, a gente pega o que a gente aprendeu com a mãe, as nossas capacidades, habilidades, intuição, sensibilidade, criatividade, só que a gente precisa fazer algo com isso, não adianta guardar e ficar num lugar de segurança. Ai, meu Deus, o que vão pensar de mim? Ai, se eu colocar isso no mundo? Ai, se não vender? Ai, se não der certo? Ai, se eu mudar de emprego e não for bem o que eu imaginava? Entende? Se a gente não correr esses riscos, a gente não vai sair do lugar. Vai ficar o quê? No colo da mãe. Quem busca segurança, ainda busca o colo da mãe. Tá conectado ainda só essa mãe. Não olhou para esse pai ainda. Não se conectou à força do ir pro mundo. A mãe é a vida. O pai é o mundo. Do que adianta um filho cheio de vida? E você vai fazer o que com isso? É aquele filho cheio de vida que não consegue realizar nada, não consegue botar no mundo as habilidades e as capacidades dele. Tem dificuldade de lidar com a realidade fora. Normalmente são as pessoas que não sabem colocar limites, são as pessoas que não sabem os seus próprios limites. Ou, dificilmente, aquela pessoa que acha que vai pro mundo sem tomar a vida. Carol, e quando o pai só critica, não consegue elogiar? Deixa o pai. Filho, é assim, a gente precisa deixar o filho lidar com o próprio pai. A gente não tem como proteger o nosso filho da realidade que é o pai dele. E o que acontece? Vamos lá, Adri. Quando a gente não aprova o homem que a gente escolheu para ser pai dos nossos filhos, esse pai se sente desrespeitado. E quando ele olha para os filhos e ele vê uma parte da mulher nos filhos, ele vai criticar. Mas quem ele está criticando nos seus filhos é você mesma. Lembra assim, o filho
É metade o pai e a metade mãe. Quando um homem critica o filho, ele não está criticando o filho, ele está criticando a mãe que ele vê no filho. Porque ele tem um problema com você. Quando a mãe critica o filho, ela não está criticando o filho, ela está criticando a parte do pai que ela vê no filho. Entenderam? Peguem essa chave. Quando eu critico meu filho, é porque pra mim, se eu reprovo o homem que deu a vida a esse filho, e eu vejo no meu filho parte desse homem, eu vou criticar o meu filho. Porque eu não aceito o homem que deu a vida a ele. Eu gostaria que metade daquela parte do meu filho não existisse. Entendeu? E aí, gente, trazendo agora pra minha vida pessoal, vamos lá. O Gabriel, eu, lá atrás, antes de ter todo esse conhecimento, eu tinha muitas questões em relação ao pai do Gabriel. Porque às vezes eu julgava ele grosseiro, não precisava falar assim com o menino, que absurdo, e não sei o quê. Olha como é que você tá falando com seu filho, por que tudo tem que ser na gritaria? E eu meio que defendia o Gabriel do próprio pai dele. Depois de muito entendimento, depois de muito entender como é que eu ia agir sobre aquilo, eu compreendi e internalizei o que eu tô trazendo aqui pra vocês. E toda vez que eu julgava o pai dele, eu estava julgando o meu próprio filho. Esse é um ponto. E o outro ponto é que eu não poderia defender o meu filho do próprio pai. A não ser que houvesse algo gravíssimo, tipo abuso, drogas, que não era o caso. Era uma questão de personalidade. O pai dele tem uma personalidade forte. E o que eu vou fazer com isso? E aí o que acontecia? O meu filho trazia pra mim exatamente o que eu queria ouvir. Mãe, eu não aguento mais o meu pai. Mãe, eu não quero ficar com meu pai, eu não quero morar com meu pai, porque meu pai não me escuta, meu pai só grita comigo. Ele reproduzia o que eu pensava. Até que entendendo tudo isso, lembra que lá no fundo eu não permiti o acesso ao pai porque eu julgava o pai. E eu tinha questões de relacionamento com ele, certo? E aí o que aconteceu? Eu precisei harmonizar aquela minha relação interna com esse pai. Tomar esse pai como perfeito do meu filho. Deixar de lado o que aconteceu em relação a gente como casal. Aceitar aquele homem como pai do meu filho. E aí sim, virar pro meu filho, eu me lembro, eu fiz uma constelação sobre isso. E eu virei na constelação, eu virei pro pai do Gabriel e falei assim, eu preciso de você. O nosso filho precisa de você. E aí o pai se aproximou do Gabriel e o Gabriel se aproximou do pai. Percebe? O Gabriel só foi em direção ao pai quando eu reconheci que eu precisava daquele homem para aquele filho existir. Eu tô arrepiada aqui lembrando. O que aconteceu depois disso? A gente começa a ter algumas clarezas, né? Quando o Gabriel começou a me ligar reclamando do pai, teve um dia que eu virei e falei assim, olha só, Gabriel, o negócio é o seguinte, o seu pai é assim. Você vai precisar aprender a lidar com o jeito dele. E não tem nada que eu possa fazer por você sobre isso. O que eu posso fazer é sobre a minha parte. Sobre a parte sua que tem a ver com o seu pai, você se vira com ele. O que eu fiz? Botei o Gabriel na terapia. Quer reclamar do seu pai? Vai reclamar na terapia. Não vai reclamar do seu pai comigo mais não, que eu não quero mais ouvir essa história. O seu pai é o seu pai. Ponto final. Não desrespeita o seu pai na minha frente mais. Não quero mais saber. Gente, a relação do Gabriel com o pai mudou. E é engraçado que o pai tem um jeito de falar assim, meio incisivo, jeito não sei o que e tal. E hoje o Gabriel tira sarro disso. Às vezes o Gabriel me mostra assim, mãe,
eu consigo ver o tom de voz do meu pai nessa mensagem e começa a rir. Ele acha graça, né? Então, é isso. E aí ele aprendeu a lidar com o jeito do pai dele, né? Tipo, quando o pai dele tá mais nervoso, ele fala, pai, você tá muito nervoso, depois a gente conversa. E o pai aprende com ele também. Percebe como é importante? Então não dá. A gente quer proteger o nosso filho. E aí quer proteger o nosso filho, e aí a gente acha que o que o pai tá fazendo é errado, mas às vezes aquela falta que a gente sente, né, que o pai tem em relação ao filho é o que vai botar seu filho na realidade. Porque o mundo lá fora, meu amor, não é da nossa maneira, não vai proteger. Aí fica um filho super protegido que vai pro mundo, não sabe lidar com as frustrações, não sabe lidar com gente grossa, não sabe colocar limites, porque a mamãe ficou protegendo. Faz sentido, gente, o que eu tô dizendo aqui pra vocês? Conseguem compreender o que eu tô dizendo? Então, assim, ó, separem a imagem que vocês têm do pai e da mãe de vocês com a imagem interna de homem e de mulher. O que aconteceu entre esse casal em relação a homem e mulher, entre a relação deles como homem e mulher, não é problema seu. Se sua mãe se decepcionou, se seu pai foi um galinha, se seu pai traiu, isso é problema deles. Entende? Porque assim, o que aconteceu, a desconexão que eles tiveram, né? Se foi traído, isso é problema deles. Isso é a própria consequência das escolhas que eles fizeram. E quando a gente olha por uma perspectiva sistêmica, até a traição tem sentido. Ela não acontece do nada. Não existe essa coisa da vítima, do bonzinho e do algoz. Entende? Então a gente tem que parar de querer proteger a nossa mãe. E dar espaço para esse homem como pai. Como aquele que te deu a vida, como aquele que também tem a força e a capacidade, toda a tua ancestralidade por par de pai. As ferramentas e as habilidades que essas pessoas tiveram e que está em você. Só que quando você nega essa parte, você não se conecta a isso. Entendem? Para fechar, vamos fazer um exercício? Topam fazer um exercício? Antes do exercício, vamos tirar um print. Porque vocês postando isso lá nos stories de vocês sobre o café com terapia me ajuda a divulgar e a trazer mais pessoas aqui pra live. Que eu tenho certeza, gente, que o que eu tô falando aqui deveria ser assunto, sei lá, de escola. Deveria ser assunto pra ser falado mais vezes. Tanto nós em relação aos nossos pais, quanto nós em relação a como mãe. E a forma como a gente lida e trata os nossos filhos. Tá? Eu quero ver lá o print, ou vocês postando lá da live e me marcando nos stories, tá? Pra que eu possa divulgar e trazer mais pessoas aqui, tá bom? Gente, isso aqui faz tanta diferença quando a gente começa a ter essa clareza. Muda tanto. Quando a gente muda a nossa postura, a forma como a gente olha pro nosso pai, a forma como a gente olha para as nossas relações, pro pai dos nossos filhos, muda tanto. Eu vejo meu filho hoje tão forte, tão saudável. Um moleque que há 4 anos atrás parecia uma criança. Como ele se desenvolveu, como ele cresceu, ele parece um homem hoje. Mas por quê? Porque eu resolvi as minhas questões internas em relação ao pai dele. O meu filho não tem nada a ver com isso. E aí é muito interessante, lá nos stories, eu coloquei lá
fiz uma enquete, né? Ah, que legal, Dri. Importante, legal ele assistir. E aí, eu fiz uma enquete lá nos meus stories, assim. E você? Tem medo de ir pro mundo ou você se arrisca na coragem? E aí meu filho respondeu a enquetezinha assim, eu me jogo, me arrisco, sabe? Eu falei, gente, é isso, filho, vai, entendeu? Vai pro mundo, né? Vai realizar, vai viver. E quando eu tenho medo de soltar, eu falo, Gustavo, tô tão insegura de deixar o Gabriel, não sei o que, agora que ele tá nessa fase de querer sair, né, adolescente, o Gustavo fala, relaxa, deixa ele. E aí eu confio no pai. Entendeu? Eu não fico tentando, ai, que absurdo, você está deixando o Gabriel andar de bicicleta até 10 horas da noite. Ai, que absurdo, o Gabriel tá saindo. Eu confio no pai. É isso. E lembra que assim, a gente confia no pai, isso reverbera no filho. É automático. O seu filho é metade você e metade o homem que você escolheu. Quando você confia nesse homem, o seu filho automaticamente se sente confiante. Tem uma frase, anotem essa frase. Essa frase eu falo que é uma chave, é um mantra. Só a autoconfiança protege. Ou seja, não é de segurança e de gente protegendo você. Autoconfiança protege. A autoconfiança é a confiança em nós mesmos, que apesar dos nossos tombos, a gente é resiliente, a gente vai insistir, a gente vai conseguir. É a nossa fé inabalável. Não é a segurança que vai proteger a gente. A autoconfiança que nos protege. Quem busca a segurança ainda está na postura da criança. A autoconfiança, quando a gente tem tudo dentro da gente, quando a gente está integrado com o pai e com a mãe, com as nossas forças internas, com as nossas raízes, a gente tem autoconfiança de que a gente vai ter as ferramentas necessárias para resolver aquilo que surgir ali na frente. Tá? Então vamos fazer um exercício. Fechem os olhos um pouquinho. Respirando fundo. Soltando, relaxando o corpo. E eu quero que vocês tragam aí pra frente de vocês a mãe de vocês. A gente falou da mãe na live passada, da conexão com a vida, da mulher que nos nutriu. Eu quero que vocês olhem nos olhos da mãe de vocês. E digam para elas assim: mamãe, só você não é suficiente. Respirem isso. E digam mais uma vez: mamãe, só você não é suficiente. E digam para ela: eu sinto muito por tudo o que você precisou passar com o papai.
Mas o que aconteceu entre vocês, mãe, eu agora deixo com vocês. E te peço do fundo do meu coração, mãe, para que me olhe com amor quando eu tomar o meu pai também. E vai trazendo pro lado da sua mãe aí a imagem do seu pai. Pai, durante muito tempo eu te olhei com os olhos de dor da mamãe. E por isso, Pai, eu me desconectei de toda a força que vem através de você. Eu tomo você como o pai certo para mim. E com isso, eu agora faço algo de positivo na minha vida. Eu quero que você olhe bem no fundo dos olhos do seu pai. Como se você pudesse olhar um olhar bem adiante, assim, um olhar bem profundo, um olhar que se conecta à alma dele. Tudo aquilo que ele traz, toda a ancestralidade, toda a força. Se conecta por esses olhos. Como se você pudesse colocar esses olhos como se fossem seus óculos agora. Você consegue enxergar o mundo através da força do seu pai e de toda a ancestralidade dele. E eu quero que você observe como é enxergar o mundo agora. Com a força do seu pai, com a força da sua ancestralidade masculina. Toda mulher que se desconectou do pai precisou ser o próprio masculino para dar conta de tudo. Precisou ser a mulher grande, empoderada,
que não depende de ninguém, que faz tudo sozinha, que dá conta de tudo. Mas agora você não precisa ser mais essa empoderada que dá conta de tudo sozinha. Agora você tem dentro de você a força desse homem. Olhe adiante, olhe para a sua vida. Agora olhe para sua mãe. Se volte para ela e diga para ela: muito obrigada, mãe. E se conecta com os olhos da sua mãe, com a força dela também, com toda a alma dela e tudo aquilo que ela traz da ancestralidade dela, as habilidades, a criatividade, o servir. E agora você tem os dois óculos. Você enxerga a vida com as habilidades, com o servir, com a criatividade, com o feminino da sua mãe. E com os óculos do seu pai, você consegue enxergar o mundo. E como você vai colocar tudo isso no mundo? Com coragem, arriscando, sabendo esperar o tempo das coisas, dentro da realidade. E eu quero que você imagine como se você estivesse olhando um horizonte, a sua vida, tudo aquilo que você quer realizar, a vida dos seus sonhos. E atrás de você, atrás do seu ombro direito, o seu pai, atrás do seu ombro esquerdo, a sua mãe, e toda a ancestralidade que vieram atrás deles, os seus avós, bisavós. E com toda essa força, que você possa tomar toda essa força para poder seguir. Com a vida, fazendo algo com ela, no mundo. Sente essa força, essa conexão. Se sentindo mais completa, completo. E aos pouquinhos, retornando. Abrindo os olhos. Retornando aqui agora.
Cada um no seu tempo. E é isso, meus amores. Todos bem? Que vocês tenham um lindo domingo. Aproveitem um dia lindo, pelo menos aqui no Rio tá um sol. Eu vou pra academia e depois eu vou à praia. E vou responder as mensagens do meu pai aqui. Vou ver o que ele tá falando comigo. Tá bom? Lembrem de novo, o nosso pai também é um homem muito comum e imperfeito. Não vamos romantizar o que a gente idealiza e imagina que deve ser um pai. Ele também é a fonte da tua vida. Lembra disso. Do jeitinho que ele é. E é aquilo. A gente, como filhos, a gente precisa aprender a lidar com a realidade. Com o pai que a gente tem, com a mãe que a gente tem. Trazendo e harmonizando eles no coração e no mundo real, lidando da forma real, da forma como é a realidade. Fazendo o que precisa ser feito, colocando os limites que são necessários, aprendendo a lidar como um ser humano. Ok? Mas nunca se esqueçam, a vida me foi dada a partir dessa mulher e desse homem. Não se desconectem disso. Tá? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Até domingo que vem. Não deixem de postar lá nos stories pra gente trazer mais pessoas. Tá bom? Beijo grande, gente. Bom domingo.